Olá para você que nos acompanha, eu te convido a ficar conosco em mais uma edição do programa Cultura e Saber, onde a literatura sempre tem vez. Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. A equipe da Rede Alesp veio hoje até Bragança Paulista, uma cidade do interior, fica a cerca de 88 quilômetros da capital. Uma horinha e pouco você pega o carro, a Fernão Dias, e logo está aqui nessa cidade que é rica no turismo, né? Quando a gente fala de religião, quando a gente fala de natureza, a terra da linguiça e também a terra da poesia. Aqui tem grandes artistas, escritores, autores, né? Um público bem legal quando a gente fala de literatura. E hoje a gente tem a grande satisfação de conversar com ela, que é da cidade de Marília, mas se considera bragantina, porque ela ama essa cidade. Eu vou bater um papo com ela e vou falar o nome dela completo para você, porque o nome é lindo, viu? É de rainha o nome. Liana Empirhaus Barbalho Silva Teles. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Liana, a gente fica muito feliz, né, principalmente de você estar aqui com a gente para dividir a sua experiência, as suas obras, né? Você que teve uma vida dedicada à educação como professora da USP, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que a professora se tornou a escritora. Então, eu escrevo desde menina, porque a minha mãe era professora também, professora de história, naquele tempo era ginásio que a gente falava. Meu pai era um advogado, mas também deu aulas na Faculdade de Economia, em Marília. E desde cedo minha mãe nos estimulou a escrever diários. E eu sou grata a ela até hoje. Isso mudou a vida. Porque mudou. Por quê? Porque ao escrever, quer dizer, ela queria que a gente aprendesse o português. E no começo eu com 7 anos eu já escrevi os diários, né? E ela corrigia o português e tal. Então eu tenho, não sei, uns 15 a 20 livros de diário que eu escrevia. Que legal. Depois eu tive uma passagem pelos Estados Unidos, eu fui bolsista lá por um ano com uma família. E eu mandava cartas de uma bolsista nos Estados Unidos para o Jornal de Marília. Que legal. São crônicas sobre o que eu vivi lá. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 15 anos. E já era cronista. Eu já era era cronista, quer dizer, me pediram, o jornal me pediu para Ela é modesta, ela é modesta. Não, eu escrevia simplesmente aquilo que eu via, e foi muito bom porque eu fiquei pertinho de Nova York. Então eu vi o show do João Gilberto, tudo que era do Brasil também ia, levava a família, né? E então essa experiência do escrever, eu escrevi a vida inteira. Só que depois eu guardava. Quando eu estou descrevendo ou estava descrevendo alguma coisa, tudo bem, eu dividia. Mas as minhas coisas mais íntimas, tal, eu guardava para mim. E O durante que que muito. você descrevia naquela época lá dos Estados Unidos? Você lembra de alguma coisa? O que que te chamava a atenção? Eu Pode dividir com lembro, a gente. porque eu fiquei numa família, inclusive de judeus, né? Porque me perguntaram: você tem alguma coisa que é para ficar em família católica? Eu falei: não tem importância nenhuma, qualquer tipo de família. Então foi muito interessante, porque eu ia para a escola, né? E a escola era completamente diferente. E já me puseram assim num grupo bem, né, atrasado, porque achavam, né, do Brasil, não sabe inglês e tal. Mas eu já sabia um pouco de inglês, e aí foram colocando nas turmas mais adiantadas. Né? Mas foi uma experiência incrível, porque completamente diferente. Qual Né? que era aquela realidade e o que que você mandava de crônica aqui pra gente? O que que a Aliana escrevia? Eu escrevia sobre tudo, porque eu tive a oportunidade, inclusive naquela época, vamos fazer um parênteses aqui, o estudante tinha um outro patamar, né? Você dizer que era estudante, tinha as portas abertas. Basta dizer Ainda mais que, uma bolsista dos Estados Unidos. é, que era a organização é American Field Service, o AFS. Uhum. Então nós fomos recebidos pelo presidente dos Estados Unidos na Casa Que Branca, na época era. a Lyndon Johnson, né? Ainda estava a época do Vietnã e tal, né? Estava começando. E então eu pude testemunhar
por exemplo, os Beatles que estavam começando e o que era isso nos Estados Unidos, Legal. né? Então eu me diplomei lá no high school, no colegial, vamos dizer, né? E Eu foi fico uma experiência imaginando, rica. Liana, né, que Hum, a menina que saiu de Marília teve um destaque muito grande hum. para aquela cidade, né, por ter a sua filha nos Estados Unidos, escrevendo, trazendo para a gente, né, essas novidades, algo que a gente via talvez ali, né, por outras pessoas, né, pela comunicação, né. Tenho certeza que você deu muito orgulho à sua cidade, né? Foi isso mesmo? Espero que sim. Eu gosto muito de Marília. Já não tenho mais parentes lá, volto de vez em quando, mas tenho grandes amigos ainda lá. E depois de escrever nos diários que a mamãe incentivava, como que chegou até a primeira obra? Demorou muito, porque você sabe que a mulher para escrever, quer dizer, a gente tem uma série de impedimentos. Eu casei, tive meus filhos, né, fiz faculdade. Durante muito tempo eu não dei aulas, eu cuidei dos filhos, principalmente porque viemos para cá, para Bragança. Meu marido foi convidado para dar aulas na Universidade São Francisco, ele é médico, né, cardiologista. Então eu me dediquei aos filhos durante uns belos 20 anos. Eu dava uma aulinha ou outra particular de inglês, né, também, e depois eu fui convidada para dar aula de filosofia aqui. Não tinha curso de filosofia. Eu dava filosofia para curso de pedagogia, direito, até para educação física eu dei aula de filosofia. E a Então, escrita, o e a que? escrita, escrevia e guardava nas gavetas. Então tinha muita coisa, até lançar a primeira obra tinha muita coisa guardada. Tinha alguma coisa assim, tinha E alguma qual foi coisa. a sua primeira obra? Conta pra A gente. primeira obra foi justamente esse Vozes da Memória, Uhum. que eu escrevi, eu tinha muito material de Marília, né? Uhum. Então, porque meu avô foi um dos fundadores da cidade, ele fundou também o ginásio, minha mãe foi professora lá, e então tinha muito material para contar. Fora os meus diários, né? Que aí a gente lembra desde que filme estava passando, porque a gente ia ao cinema toda semana, umas duas, três vezes por semana ou mais, né? Então, hábitos diferentes, né, naquela época, porque afinal já se passaram bem mais do que 50 anos. Então, todas essas experiências tal que estavam guardadas, eu coloquei no livro, Vozes da Memória. E esse Vozes da Memória, acredito que hoje é um livro de pesquisa, inclusive, para Está quem, né? Tá esgotado. esgotado? Está esgotado. Eu falei para vocês, ela é modesta. E é isso, eu acho que o legal é isso, né, É, Liana? Deixar uma obra como referência para pesquisa, você que vem da área da educação, é. que teve essa excelente experiência, esse privilégio de, né, ir para os Estados Unidos, colaborar, com a tua cidade, com o desenvolvimento, com o crescimento. E a partir do momento que você deixa esse livro e essa obra e impacta a vida de outras pessoas, isso é muito importante, né? Foi uma satisfação. Eu lancei o livro lá em Marília, depois eu vim para cá, lancei aqui também, e foi muito bem recebido. E porque durante muito tempo eu escrevia o quê? Eu escrevia minhas aulas, eu programava minhas aulas, eu não tinha muito tempo de escrever. Então, depois que eu me aposentei, é que eu me voltei à escrita mesmo. Aí foi o segundo livro, que foi esse aqui. Antes teve um livro do mestrado que eu fiz sobre o filósofo Michel de Montaigne, Uhum. mas é um livro acadêmico, né? Aí eu escrevi esse O Pingo do Miró, que são contos e ensaios de um espaço imaginário. Por quê? Porque eu gosto muito de artes plásticas. Então, cada conto ou ensaio aí é baseado ou num quadro ou numa escultura, o Pingo do Miró, sobre as obras do espanhol Miró, João Miró. Mas tem, por exemplo, As Meninas, que é sobre o quadro do Velázquez, As Meninas. Então, eu misturo ficção com realidade, né? E deu nesse livro. Vou pedir então para a Liana House pegar esse livro e ler alguma coisa para a gente dele.
Você Opa, consegue? Fica à vontade. consigo. É, A gente não combinou isso, tá, gente? não, Né? Mas fica à vontade. Pode ser uma frase, um trechinho, né? tá bom, vou ver Esse aqui. livro que ela falou que ela gosta de artes plásticas, então deve ter muita coisa boa que você, né, como gosta de literatura e está acompanhando a gente, vai acompanhar agora. Então, vou ler o início aqui Tá da bom. A Solidão das Meninas. No prado, as meninas acenam me chamando. Não posso ignorar o apelo e vou ao seu encontro, tentando evitar o empurra-empurra à frente. A pintura de Diego Velázquez ocupa a parede quase inteira do fundo de um dos salões do Prado e ofusca com luz própria todas as vizinhas. Para não perder nenhum detalhe da obra-prima, cada um busca o melhor ângulo de visão, a posição correta como observador, o que talvez nem exista. A cena de Las Meninas se impõe por si só, indicando diferentes direções conforme avança o nosso olhar. Em primeiro lugar, é a figura angelical da infanta, que nos atrai para o centro da tela, convidando-nos para o seu interior. Que legal. Isso é mesmo. Só aqui no nosso programa você acompanha e vê o próprio escritor lendo aí um pouquinho. Fiquei até emocionado, né? Que eu acho que é até interessante isso. O escritor lendo ali o livro, né? Imagina se eu tenho um livro na minha casa e tenho a oportunidade de estar frente a frente com alguém que escreveu algo tão legal e que, né? Ele voa, né? O livro vai longe, as palavras vão longe, né? Você tem esse feedback das pessoas que leem os seus livros? Alguém chega para você, olha seu livro, sou sua fã e tal. Eu tenho Tem? alguma coisa, porque quer dizer, isso tudo para mim é muito novo, É, né? É muito novo. Agora, o livro que eu terminei, que vai ser lançado durante o Festival Literário daqui de Bragança, em agosto, é outro livro de memórias, mas daí é Memórias de uma aluna de filosofia, da Maria Antônia à Cidade Universitária. Porque eu tive a sorte de cursar a filosofia nos seus anos áureos da Maria Antônia lá em São Paulo e depois continuei na cidade universitária. E foi um período efervescente, um período político, que nós já estávamos no regime militar, né? Então, vários acontecimentos que terminaram em 1968 com o ato institucional número 5, né? E aí houve a mudança, quer dizer, a faculdade foi fechada, porque ali era um centro, né? Não só de... Era um centro político, era um centro, os líderes estudantis estavam ali, escritores como Plínio Marcos, né? Dramaturgo, José Vicente, que foi um outro escritor também muito lido e muito encenado depois, se bem que foram censurados na época, né? O Chico Buarque começou ali na, num bar sem nome, que chamava o Bar Sem Nome. Então, era um polo, e ali na filosofia vinham as pessoas da FAO, então muitos artistas plásticos, né? Alguns vivos até hoje, como Gilberto Salvador, que tem até um museu em São Paulo, né? E tive uns professores maravilhosos, como a Maria Helena Chauí, por exemplo. A Olgária Matos, que é uma outra filósofa, também foi minha colega de classe, que legal. né? E assim vários outros. E então eu conto um pouco desses anos, né? Dessa passagem também, da Batalha da Maria Antônia, como foi chamada, porque houve esse confronto entre os estudantes maquenzistas. Não posso nem dizer os estudantes maquenzistas, era um grupo de estudantes maquenzistas que faziam parte daquele CCC, Comando de Caça ao Comunismo, né, que
entrou em confronto com alguns estudantes também do lado de cá. E, no fim, acabou incendiada a faculdade, enfim. Mas eu não conto esses anos sob o ponto de vista político. Eu acho que eu conto a cultura em geral, o que que era aquilo ali, o que que era aquele espaço. Tanto é que a gente não falava, eu vou para a faculdade, eu vou para Maria Antônia. Maria Antônia virou o nome da Faculdade de Uma Filosofia. referência. É uma referência, né? E foram anos fantásticos, professores que, nossa, que se suplantaram, professores maravilhosos também. Você viu aí, né? A professora tá on. A professora tá ativa, deixando um legado pra gente, né? Como leitor, como telespectador, para quem gosta de filosofia, de histórias, né? Acho que tem tanta coisa legal para ser dita de outro ponto de vista, né? Não só político, como você trouxe. Mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Um instante só. O Cultura e Saber está de volta, direto aqui do Centro Histórico de Bragança Paulista, conversando com a professora e escritora Liane Pirraus. Tem um nome maior, Barbalho Silva Teles. A gente não pode esquecer. Ela falou que tem que ser completo. É assim que ela é conhecida. A gente estava no primeiro bloco falando, né, desse nascimento, talvez, ali da filosofia como referência, não só para o estado de São Paulo, mas o que foi tudo isso e o que isso representou também para a construção da sociedade, né, aqui no nosso país. Você estava falando um pouco dessa briga, da confusão, né, Mackenzie, e aí, o que é que você observou naquela época, né? O que não falaram, talvez, o que não foi divulgado. O que eu observei realmente foi uma pena que fecharam ali a Maria Antônia, porque, como eu disse para você, era um polo de cultura, né? E ali, por exemplo, circulava o José Dirceu, que era namorado da Yara Yavelberg, que foi minha professora de psicologia no cursinho, que depois foi companheira do Lamarca, né? Então, você imagine você conviver com essas pessoas e todo mundo muito ali, muito à vontade, todos amigos, né? Conversa com um, conversa com o outro. E justamente o sistema quis acabar com isso, eu acho, porque dali surgiram pessoas incríveis, a história do teatro, né? Nós temos o José Celso Martinez, sempre estava ali. É, foi a época em 68, por exemplo, teve o Roda Viva, Uhum. né, com Chico Buarque e tal. Então, o que a gente aprendia, o que eu digo até no livro, a gente aprendia muito nas ruas, não só na sala de aula. E na sala de aula, naquela época, nós tínhamos ouvintes, quer dizer, qualquer pessoa podia entrar e assistir às aulas sem ser aluno. Então, a gente tinha gente do direito, de várias outras As áreas. pessoas viviam a filosofia. Hoje a gente lê a filosofia. Exatamente, exatamente. Então, foi de uma riqueza que não aconteceu mais na cidade universitária, porque não havia essa troca com outras faculdades, com gente de outros, né, cursos, tal. Na cidade universitária eram barracões muito precários, né? Então todo mundo sentiu muito, além do que professores foram banidos, como o professor Janotti, o professor Bento Prado, foram para o exílio. E muitas vezes, quer dizer, sem ter uma ligação política, né? O Bento Prado era um poeta, não tinha nem a ver nada com política. Então, mas de qualquer jeito, foi uma experiência riquíssima. Você falou, seu marido é médico, cardiologista, né? Como é que foi essa questão do apoio familiar com relação à vida da escritora, né? Sempre teve o apoio ali da família? Sempre tive o apoio da família, porque quando eu vim para cá, quer dizer, e daí eu dava aula para os meus filhos, né?
Dei muita aula de inglês para eles. E quando eu fui para a faculdade, que eu resolvi fazer a tese, né, de mestrado, eles me ajudaram muito, porque você sabe que a gente tem que se dedicar, né? E sempre tive um incentivo dos filhos, do marido, da família toda. O que que falta você escrever, né? Tem alguma coisa que você deseja muito, que quer colocar e deixar aí como obra para as pessoas? Olha, a escrita para mim é um pouco espontânea. Então, muitas vezes, depois que vem a ideia, a gente burila ali, trabalha um pouco. Mas a ideia vem, eu escrevo poemas também, poucos, né? Mas às vezes vem por inteiro, às vezes você tem que trabalhar um pouco mais. Então, eu tenho ideias para contos, tal. Na verdade, adoraria escrever um romance, mas já é uma coisa de outro fôlego, vamos dizer, né? Mas, então, por enquanto, não, eu tô contente com aquilo que eu estou fazendo, né? Você que vem, né, dessa belezura que foi conviver com o berço da filosofia aqui no estado de São Paulo, uma mulher viajada, extremamente inteligente, culta, como que você lida e como que você enxerga, né, a gente que falou até que nos bastidores da coisa humana, né, com a chegada da tecnologia, inteligência artificial, chat GPT, que é um assunto tão polêmico, né? Principalmente quando a gente fala com vocês que são escritores e autores, como é que você enxerga tudo isso? Eu enxergo com um certo receio, porque eu acho que você já viu alguns livros que foram escritos, né, com o auxílio da inteligência artificial. Eu acho que nós estamos chegando num tempo que vai ser difícil saber o que é fake, vamos dizer, o que é falso, o que é da inteligência artificial e o que não é. Nós já fizemos até lá na Academia Bragantina de Letras, já fizemos até palestras sobre isso. Eh, Olha, é incrível, porque às vezes a pessoa fala: olha, olha que poema lindo, lê o poema. Eu falo: tá vendo? É da inteligência artificial. Então, eu vejo com uma certa preocupação. Eu acho que nós vamos ter que fazer alguma coisa para diferenciar. É lógico que a inteligência artificial vem ajudar em muitas, e muitas, e muitas coisas. Medicina, engenharia e tal. Agora, na criação, até nas artes plásticas, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo nas redes sociais, fala em Freud, vem a figurinha do Freud, mas não é o Freud, não é a foto do Freud, né? Ou então aquelas estátuas se mexendo. É divertido, sim, mas eu fico pensando nas crianças. Por exemplo, o quadro de Van Gogh, tudo com, né, com esse auê, essa demonstração, essa maximização, não é Van Gogh, né? É outra coisa, não é Van Gogh. Então, eu fico pensando, a criança que for no museu para ver o Van Gogh vai se decepcionar tremendamente, porque nada se mexe, nada. E por aí vai, né? Então, eu vejo assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado. A Liana foi a mamãe que ensinou ali os filhos o inglês, privilegiados. Queria eu que tivesse uma mãe ali, para, né? Talvez hoje não estava passando perrengue com o inglês. Esse incentivo à leitura, você como professora, né? É essencial, esse estímulo, principalmente ali na primeira infância, né? Você que falou que começou a escrever os diários com 7 anos, porque sua mãe também era professora e ela te, né? Minha mãe lia Monteiro Lobato, minha mãe e meu pai, quando a gente ia dormir, sempre tinha uma leitura, né? Então você já me falou que isso fez toda a diferença, isso foi de suma importância para sua vida, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento intelectual, né? Queria que você reforçasse isso e falasse sobre isso, esse estímulo, quão isso é importante. E talvez seja um desafio para vocês, escritores, professores,
fazer com que as crianças continuem lendo os livros, né? Sim, eu tenho 2 netos, são um casalzinho de netos, de 13 e 11 anos, eu estimulo, procuro estimular, mas é difícil tirar da tela ali, se bem que os pais até proíbem, até uma certa idade, eu não deixo só um pouquinho, mas é muito difícil. O apelo, né, da internet, da imagem. Só que eu acho que a leitura te proporciona coisas que a imagem não proporciona. A leitura, com a leitura, você pode imaginar. Você pega, por exemplo, Capitu do Machado de Assis, né? Você vai imaginar uma Capitu do seu jeito, com os cabelos que você quiser, os olhos, etc, etc. A imagem, o filme, o vídeo, não tem nada disso, né? A imagem é aquilo e é aquilo só. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais estimular. Não sou contra a internet, não sou contra o Facebook, acho que tem o seu papel, acho que é bom também, mas que tenha mais espaço para leitura. Inclusive porque a leitura é uma forma de você aprender a escrever sem ficar estudando, vamos dizer, né? À medida que você está lendo, você está aumentando seu vocabulário e você está ampliando o seu mundo, né? Eu acho que é muito importante. E às vezes eu vejo isso com meus filhos. Eu tenho 3 filhos, tenho uma médica e 2 engenheiros, um agrônomo e o outro engenheiro mecânico. E não funciona igual para todos. Tem o agrônomo despertou para a leitura recentemente, despertou mesmo, no sentido de não para de ler, né? Lê um livro, já pega outro e tal. A menina, desde criança, já lia e tal. Então, varia. Às vezes você fala, não, não, mas o estímulo vai lá para frente, às vezes vai funcionar. Então, é muito importante estimular de qualquer maneira, sempre a leitura. Ler para os filhos. Também uma coisa, se a criança não vê você lendo, você tem que dar o exemplo. Eu sempre dou esse exemplo, né, de que talvez eu tenha me tornado, talvez não. Eu acho que foi isso que me estimulou ali, né, como jornalista. E eu falo isso porque se a gente consegue ali, inclusive, impactar, né, ou mudar a vida de uma pessoa, valeu a pena. E eu lembro que quando eu era muito pequeno, meu pai pedia para comprar jornal na banca. Eu tinha 5, 6 anos. Já estava sendo alfabetizado ali pela minha mãe, que era professora também na época. E então eu já chegava em casa, meu pai, qual que é a manchete do dia? E aí eu falava lá, Que o maravilha. dia do. Aí ia lá soletrando. Aí o papai falava, tá certo, é isso mesmo, aprendeu a ler. E aí eu ficava empolgado para comprar outro jornal para ler para ele. Então é isso que você falou, né? O estímulo, você vê ali, O ter, né, ter o exemplo, exemplo. E os pais são exemplos para os filhos, não é? sem dúvida, sem E é dúvida. importante, então, a gente fomentar sempre essa educação, né, Liana? Sempre, sempre. O Brasil, em matéria de cultura, não é fácil, é difícil, né? A gente tem poucos museus, por exemplo, então quer dizer, as pessoas sentem um pouco isso, né? Mas sempre deve ser estimulado. Uma biblioteca como essa, é uma biblioteca maravilhosa, qualquer um pode. Eu comecei com biblioteca também, porque a gente tinha livro em casa, mas eram poucos, não era essa quantidade de hoje, né? E a biblioteca municipal, nossa, fez muita diferença ter uma biblioteca na cidade, né? Queria que você convidasse mais uma vez as pessoas a conhecerem as suas obras e principalmente o livro que você vai lançar, que já está no forninho aí, está sendo pronto, né? E daqui a pouquinho está na mão de todo mundo. Então, eu tive a sorte de ser convidada para pertencer à Academia Bragantina de Letras, o que isso também já é um estímulo, né? Me faz querer escrever, né? A gente lança sempre obras, inclusive sobre a história da cidade, memórias da cidade de Bragança, né? Que é uma cidade muito rica em história, né? Nós temos muita coisa aqui. E então a academia está sempre privilegiando a questão da história e da cultura de Bragança Paulista.
E agora nós vamos ter o Festival Literário de Bragança Paulista, o FLIB. Tivemos no ano passado, mas agora já vai fazer parte do calendário turístico da cidade, né? Turístico e cultural. Então, vamos lançar o livro no dia 21, que vai ser a abertura. Vai ser numa quinta-feira, 21 de agosto. O festival vai de 21 a 23. Vai ser gratuito, todo mundo está convidado para participar. Nós vamos ter muita coisa interessante, inclusive para estudantes, né? Vamos ter palestras, vamos ter rodas de conversa, filmes. Então, eu acho que vai contribuir também para a cultura de Bragança. E que tem essa cultura muito forte, né? A gente que conheceu o trabalho, por exemplo, da associação, você falou da academia, mas a gente também conhece o trabalho da associação. E entrevistando a presidente, né, ela reforçou que Bragança é a terra da poesia, né? Então, assim, vocês convivem com isso, vocês fomentam isso, e é óbvio que sempre precisa de mais, né? Mas isso é muito presente aqui na cidade, não é? Então, exatamente, a gente quer passar isso para os mais jovens. E agora, realmente, a Academia Bragantina está com um percentual de acadêmicos mais jovens, que a gente quer que, né, continue sempre. E gente que escreve. E a academia não é só para escritor, né? É todo aquele que dá valor à cultura e de que de alguma forma, contribui para a cultura da cidade. Então, pode ser médico, advogado, não precisa necessariamente ser escritor. Então, ele amplia essa questão da cultura. Vou te colocar numa saia justa agora. Eu falei aqui que a gente não combina nada. A gente não tem roteiro, a gente vai conversando. Eu falo que é um bate-papo de comadre. O que que você mais gosta da cidade de Bragança, que, né, que te faz inspirar, querer escrever, querer viver? O que que você mais gosta de Bragança? Se você pudesse vender a cidade de Bragança, o que que você destacaria? Olha, o povo aqui é muito acolhedor. Eu não, eles me acolheram muito bem, acolheram a minha família, a gente tem grandes amigos aqui. Mas uma coisa que é incrível é a natureza, é a própria a cidade com seus lagos, as suas montanhas e a vida do interior, que ainda continua. Eu estou aqui há mais de 40 anos. É claro que mudou muita coisa, né? Inclusive o trânsito. Mas a gente ainda consegue ter uma vida saudável. E isso é o que mais me conforta e me deixa o coração alegre. Liana, quero te agradecer, te desejar muito sucesso no lançamento do seu livro. Espero te rever em breve para a gente contar, né, dessa obra e falar cada vez mais sobre a vida, sobre as pessoas. E parabéns. Fiquei muito feliz. Obrigado, eu agradeço profundamente a oportunidade que vocês me deram de estar aqui falando sobre academia, sobre um pouco da minha vida, sobre um pouco das minhas obras. Fico muito contente. Muito obrigada. Tem algum endereço nas redes sociais? Liana em Olha, House? Tem algum contato? eu sou youtuber. Eu tenho Tem um uma, canal, coisa eu boa. tenho um canal, comecei na época da pandemia, chama Liana Filosofia e Artes, letra minúsculo, tudo junto, Liana Filosofia e Artes, onde eu falo um pouco de filosofia, um pouco de quadro, um Que pouco legal. de tudo. Já que você ama artes, né? Deve ter muita dica legal. Eu vou lá bisbilhotar e Vá. vou clicar no sininho para não Será perder um nada. prazer. Para não perder nada. Será um prazer. Olha, e para você que é internauta de plantão, você viu aí, né? Busca lá, Liana, no Google, Liana House, você vai achar tudo sobre ela, tenho certeza disso, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho, você que ficou com a gente em mais um Cultura e Saber. Até mais.